Amém, queridos. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22 ao versículo de número 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo de número 24. Bem quietinhos, nós vamos fazer uma reflexão desta noite sobre por que pregar a Cristo. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Feche os olhos e diga ao Senhor que está presente aqui: Senhor, por favor, fala o meu coração nesta noite. Encha minha alma da tua palavra, do teu Espírito, para que eu seja renovado em tua casa, nesta reunião, em nome de Jesus. Amém. Orou? Irmãos, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela ocupa no programa Redentor um papel preponderante. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela tem como personagem central a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A biografia do nosso Senhor Jesus Cristo é fascinante. Não sei se os irmãos já tiveram cuidado de lê-la, que são 4, né? São 4 enfoques que são dados dentro do Novo Testamento, fora as questões teológicas nas cartas que os apóstolos escreveram, onde Jesus é identificado, seus atributos, a sua natureza, o seu caráter, essas coisas que enchem o nosso coração de alegria e de satisfação, apesar de contas que nós somos o quê? Nós somos cristãos, somos discípulos de Cristo. Você não é discípulo de Maomé, de Confúcio, você é discípulo de Cristo. Então Jesus deve interessar muito a você, mais do que qualquer outro personagem do Novo Testamento, porque ele é a essência de todo o programa Redentor. E a igreja, irmãos, ela foi instituída por Deus para uma finalidade principal, digamos assim, proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro ali fala dos qualificativos da igreja: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém tem este perfil tão glorioso igual na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, qual a finalidade da existência da igreja aqui neste mundo? O próprio apóstolo diz: para proclamar as virtudes de quem? Do pastor da igreja? Dos conjuntos da igreja? Do ministério da igreja? Não, absolutamente não. Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pregar a Cristo é missão, princípio da igreja. Tanto pregar através da voz, falando, mas também através da vida. Porque, queridos, o seu programa, a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando os homens que não são crentes, não têm experiência ainda de salvação, de regeneração, quando ele olha
cristão genuíno, ele vai ver ali a glória de Cristo sobre aquela vida. Amém? Ele vai ver porque a igreja, ela reflete a glória de Deus, a glória de Cristo. Quanto mais a gente anda em obediência à palavra do Senhor, quanto mais esse brilho atrai as pessoas a Cristo. Agostinho disse o seguinte: cuidado para que o cheiro do homem velho, o cheiro mau, né? A catinga, na linguagem nordestina, não afaste as almas de Cristo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com o nosso testemunho, porque nós somos cristãos. Temos a grande responsabilidade, o grande privilégio de viver proclamando a Cristo, quer com as palavras, quer também com a vida. Isso é para a reflexão da igreja. Eu vou identificar aqui algumas grandes razões porque devemos pregar a Cristo. Nós louvamos a Deus que as igrejas congregacionais, pelo menos a da Aliança e da União, até onde nós conhecemos também, elas têm esse alvo, elas pregam a Cristo. E pregam o Cristo conforme está revelado em sua palavra. Nós não, digamos assim, trazemos para o culto novidades para atrair as pessoas, porque o nosso foco, o nosso enfoque é anunciar a Jesus Cristo. E eu vou dizer as grandes razões que a palavra de Deus nos revela porque nós devemos pregar a Cristo. A primeira delas, irmãos, é para levar as pessoas a adorar a Cristo, considerando que Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite que ninguém vai para o céu sem acreditar, sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a igreja tem que proclamar esta grande e gloriosa verdade. São João disse que aqueles sinais, que são os 7 sinais registrados no livro de São João, no Evangelho, foram escritos com a finalidade precípua de levar as pessoas a acreditarem, a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Então, queridos, a Bíblia traz essa grande e extraordinária revelação. Nós estamos na rádio da CPAD FM e falamos da Cristologia. É isso, pastor Samuel? E nós já mostramos aos nossos ouvintes que na pessoa de Jesus Cristo há 2 naturezas distintas e unidas uma à outra de uma maneira hipostática, quer dizer, elas se unem numa pessoa só, sem perder as suas particularidades. É por isso que a gente diz: Jesus Cristo é homem, perfeitamente homem, e Jesus Cristo é Deus, é perfeitamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender que Jesus Cristo é Deus e deve ser adorado como Ele é adorado agora, nesse exato momento, nos céus. Lá diante do trono dos céus, Jesus é engrandecido, Ele é louvado, adorado pelos arcanjos, pelo arcanjo, pelos querubins, os serafins, por todas as hostes celestiais. Amém? Digno é o Cordeiro, que lá em Apocalipse, de receber a honra, a glória e o poder, e a exaltação para sempre, que Jesus Cristo é Deus. Lá em João capítulo 1, verso 1, o apóstolo, inspirado pelo Espírito, disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Logos divino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele que criou o universo. Foi Ele que deu a voz de comando para que as coisas acontecessem. Jesus Cristo é Deus, queridos irmãos. E o que mais impressiona é o Deus que se fez carne, que humanizou-se. Porque no verso 14 de São João, capítulo 1, o texto sagrado diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se você, nesta noite que está conosco aqui, se você tiver esse pinguinho de fé no seu coração, se você acreditar que Jesus Cristo é Deus, você recebeu o melhor dos bens, o melhor de todos os presentes que você poderia receber, que eu vou explicar daqui a pouco. Amém, irmãos? Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa ideia de primogenitura quer dizer que tudo pertence a ele. E o primogênito, irmãos, ele tinha direito à herança dos seus pais, à porção maior. E agora nós estamos diante de Jesus Cristo nesta noite, celebrando ao Senhor com muita alegria do coração. Porque alguém falou que Jesus Cristo era Deus. Eu vim entender essas verdades, irmãos, um pouco depois de professar a fé em Cristo. Olha que coisa interessante. Comecei a ler os evangelhos, a observar, e os olhos foram abertos, e eu pude agora entender que estava diante de Deus. Amém? Deus homem. Deus que veio viver conosco para realizar um propósito específico dentro do programa Redentor. Jesus Cristo é Deus, bendito seja Deus por isso. Veja que a palavra de Deus nos diz o seguinte: sabemos também que veio o Filho de Deus, estou lendo 1 João capítulo 5, verso 20, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Aí disse João: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? A segunda coisa, irmãos, nós pregamos a Cristo para levar as pessoas à submissão ao seu senhorio, considerando que Ele é Senhor do universo e da igreja. Amém? Nós pregamos a Cristo enfocando o seu senhorio, a sua soberania sobre a igreja, sobre o universo. Nada acontece, querido, se Jesus não permitir. Amém? Ou determinar. Você que está aqui nesta noite, você está debaixo dessa soberania de Deus, através de Jesus Cristo. E nada acontece na sua vida se Deus não autorizar, se Jesus não autorizar. Louvado seja Deus por isso. Jesus Cristo é Senhor Kyrios, soberano, aquele que controla, aquele que determina, aquele que manda, e a gente tem que obedecer humildemente. Nós temos ouvido uma igreja hoje que está insultando a Deus. Estou falando da igreja assim de maneira geral, principalmente no mundo neopentecostal. Pessoas que ousam decretar, determinar, a querer mandar dos céus, mas estão redondamente enganados, porque só existe o Senhor, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Paulo diz que Deus ele exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua professe, proclame que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E feliz é você se submeter ao senhorio de Cristo. Um dia os homens irão se dobrar diante dele, quer queiram, quer não, para proclamar o seu senhorio, a sua soberania, para a glória de Deus Pai. E quem faz isso voluntariamente está na boa. Amém? Porque está exatamente atendendo o propósito de Deus, que a gente pregue a Cristo para que as pessoas se submetam ao seu senhorio. Jesus Cristo é Senhor. Uma pergunta não me responde: Ele é Senhor de sua vida? Ele controla a sua vida, Ele controla o seu lar, os seus pensamentos, os seus relacionamentos, as suas amizades, o seu negócio, o seu emprego. Porque, irmãos, dentro desse senhorio não há aquela distinção entre sagrado e profano, não, irmãos. Tudo é sagrado. O seu emprego é sagrado aos olhos de Deus.
A sua profissão é sagrada, seja lá qual for, a mais alta, a mais baixa, do ponto de vista social. Estou falando discriminando, porque esse grande senhor era um carpinteiro que ninguém dá nem valor por ele hoje, né? Mas o médico, o engenheiro, os cientistas são os expoentes em termos sociais, em termos de profissão. Era carpinteiro, mas ele é Senhor, bendito seja Deus por isso. Amém? Senhor Jesus Cristo, Kyrios, domina, controla, de uma maneira misteriosa, invisível, Ele está dirigindo a sua vida. Nada acontece na vida da igreja se Ele não permitir ou determinar, porque Ele é Senhor. Ele não perdeu o controle da igreja, não, irmãos. Às vezes eu digo, Jesus, e agora? Cala-te, aquieta-te, porque eu estou no comando, louvado seja Deus por isso. Aí eu me tranquilizo. Sai 10, chega a 20. Amém? Amém? Às vezes os recursos escasseiam. Não esquenta a cabeça não, não vou arrancar os cabelos da cabeça, não vou pedir emprestado não, falando em igreja, né, irmão? Apenas eu entrego da mão do Senhor, tu és o Senhor da igreja, não é minha, eu sou teu servo, eu sou apenas um humilde servo que tu colocaste para dirigi-la durante um determinado tempo, com um prazo de validade já bem definido. Aqui eu coloquei um quadro no Facebook, diz que todos nós temos um prazo de validade. Eu e você, viu? Não desperdice o seu vivendo como você quer, mas viva o seu prazo de acordo com a vontade e a soberania de Deus. Amém? Então, irmão, Jesus Cristo é Senhor, é o que diz a santa e bendita palavra de Deus. Escuta o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Que Ele, né, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitados os anjos, as autoridades e as potestades. O outro tinha medo, o outro era todo colado, não podia nem olhar. Isso aqui você fala. Tudo está sujeito a Cristo. As potências, os poderios humanos, as riquezas, as instituições, as pessoas, os anjos, o arcanjo, que só tem um arcanjo, Miguel. Arquianjo, que é o anjo da superior, é o maior dos anjos, Miguel. Serafins, os anjos, tudo está sujeito à soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus o exaltou soberanamente. O nome de Jesus, irmãos, é sagrado, é sacrossanto. Eu me lembro que eu tinha, acho que um bocado de anos atrás, né? A Xuxa disse, o cara lá de cima. Pessoas J. Cristo. E os insultos se somam, se multiplicam. É sagrado, irmãos. O nome de Cristo só deve ser mencionado quando é adorado, invocado e proclamado. Bendito seja Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus Cristo é Senhor. Eu sou Alfa e o Ômega, disse ele, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que é de vir o Todo-Poderoso. A terceira razão, irmãos, porque devemos pregar a Cristo é para levar as pessoas a experimentarem a salvação eterna, se livrar da condenação do pecado. É uma coisa que hoje ninguém está mais ouvindo falar nisso. E nós estamos levando a vida religiosa, pelo menos no meio evangélico brasileiro, achando que está tudo bem pelo fato da pessoa dizer que crê em Deus, que está ofertando, está sendo abençoado, está crescendo na vida, que as coisas estão dando certo e assim por diante. Olha, irmão, a gente precisa despertar. A igreja está com a responsabilidade de pregar a Cristo, porque ela sabe
ela entende pela palavra de Deus que só Ele pode salvar o homem da perdição eterna. Amém? Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, por mim, disse ele. Então nós proclamamos a Cristo para levar as pessoas a reconhecer que são pecadoras e para entenderem que Jesus morreu na cruz para salvá-la da perdição eterna. E que crendo nele de todo o coração, tendo um compromisso real com ele, essa pessoa está livre da condenação do pecado. Nenhuma condenação, disse Paulo. Para aqueles que estão em Cristo. Olha o segredo. Em Cristo. Porque, disse Paulo, a lei do Espírito de vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. Olhando para a cruz de Cristo, então você vai descobrir o mistério de Deus. Ali Deus ele se reconcilia, Jesus reconcilia o homem com Deus. O homem que está afastado, com inimizade contra Deus, é reaproximado e começa a gozar de uma comunhão intensa com Deus. Deus, ao olhar a humanidade, queridos, ele vê as pessoas que acreditam em Cristo de coração e as que não acreditam. Há uma divisão: justos e injustos, ímpios. A maior impiedade que alguém possa cometer não é ter a vida de outra pessoa, roubar, esses crimes que tem por aí. A maior impiedade aos olhos de Deus é não dar crédito na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Todos os pecados podem ser perdoados desde que sejam confessados e abandonados. Mas ninguém, esse pecado da incredulidade jamais será perdoado. Porque a pessoa está trancando a porta e me dá acesso ao céu, à presença de Deus. Olha, quando o carcereiro de Filipos, depois daquele impacto que ele teve naquele cárcere, quando ele estava prestes a se suicidar, quando ele viu as portas das cadeias, das prisões abertas, quando ele viu os grilhões dos presos desfeitos, ele lança a mão da espada, queria se matar. Paulo e Silas: olha, não faça isso, nós estamos aqui. E aquele homem impactado, ele disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele reconheceu que era um miserável pecador. Para o maior de todos para o grande mal, a grande doença, o maior de todos os remédios. Aí Paulo e Silas disseram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? E naquela noite chegou a salvação naquele coração, naquela vida, porque ele acreditou na palavra que Paulo e Silas pregaram, visando levar a fé em Cristo para salvar a sua alma. Irmão, não nos iludamos que o homem está morto em seus delitos e pecados. A criança, quando nasce contaminada pelo pecado. A gente acha bonita a criancinha, né, como Cíntia, um cheirinho, mau prazer, é natural. Mas a Bíblia revela que a criancinha, já desde a sua gestação, a sua concepção, gestação e o seu nascimento e o seu desenvolvimento, é uma pecadora aos olhos de Deus. E precisa ouvir, falar a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário, para que, crendo nela, tenha a vida eterna. Bendito seja Deus por isso. Amém? Grande é a minha e a sua responsabilidade diante de Deus. A quarta coisa, irmãos, porque devemos pregar a Cristo, é para que as pessoas recebam o maior dom que alguém poderia receber de Deus, que é a vida eterna. Eu não quero morrer, não. Você quer? Eu não quero, não. Mas vou ter que morrer. Falar em morte, todo mundo sabe, pelo menos na maioria da igreja, que ontem faleceu
um dos grandes ministros do Evangelho aqui do Brasil, né? De Belo Horizonte, trabalhou lá em João Pessoa, em Campina Grande, Antônio Almeida de Menezes, colega do ministério. Ele faleceu, tinha um momento difícil de enfermidade, e ontem foi o desenlace. Mas, com certeza, Antônio não morreu. Ele apenas saiu deste mundo para começar a gozar de uma maneira diferenciada este dom de Deus, porque esta vida eterna que Deus gratuitamente oferece para o homem, começamos a gozá-la aqui neste mundo com prolongamento por toda a eternidade. O homem que está morto em seus delitos e pecados, ele ao ouvir falar de Jesus Cristo, da obra redentora, nem crendo nela, ele nasce de novo. Amém? Uma nova vida é gerada na sua alma. Ele renasce espiritualmente, ele recebe a vida eterna, que é o sonho que qualquer ser humano que tem consciência aspira. A prova disso é que a gente vê. Eu estou vendo aqui, eu sei que tem pessoas aqui, né? Está errado não, viu? Que deve ser assim. Vai para a academia, né? Puxa para lá, puxa para cá, né? Às vezes, porque quer prolongar a vida. Não é verdade? Eu, infelizmente, hoje não estou mais jogando bola, mas eu venho jogando bola todo dia, praticamente. O esporte é bom, porque os nervos, né, o corpo humano vai ficando mais robustecido e vai adentrando mais em tempo. Mas, irmãos, a gente tem que entender que tem um decreto de Deus dizendo que tu és pó, em pó te há de tornar. Você pode não morrer com 20, vai morrer com 100, mas vai morrer. Vamos passar de 100, 120, mas vai chegar um dia que a gente vai partir deste mundo para a eternidade. Ninguém escapa. Daqui a 50 anos, talvez poucas pessoas que estão aqui, estejam aqui. Pastor, não diga isso, mas é que a palavra de Deus diz, irmão. Agora, a grande beleza, o grande negócio é a gente descobrir que na pregação do Evangelho há uma garantia de uma vida eterna, uma vida sem fim, de felicidade plena. O crente, ele não morre, ele fecha os olhos aqui e acorda na presença de Deus. Amém? O ladrão, disse ele, veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bendito seja Deus por isso. O seu grande sonho, meu irmão, não é ter um carro do ano. O seu grande sonho não deve ser ter um apartamento de cobertura lá em Tambaú, na Praia do Bessa. Seu grande sonho é ser possuidor da dádiva que Deus lhe dá graciosamente através de Jesus Cristo, que é a vida eterna. Amém? É que a Bíblia nos revela. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aí lá vem agora o Evangelho em miniatura que eu preguei num desses domingos aqui passado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, o que é perecer? É ir por fé, irmão. Não pereça, mas tem o que? A vida eterna. Amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja Deus por isso. Quem crê nele, crê no Filho, disse Jesus, tem a vida eterna. Não disse terá, tem, porque a bênção que começa aqui e se prolonga na eternidade. Não é para depois da morte, não. Começa aqui, viu, irmão? Tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. As minhas ovelhas, disse ele, ouvem a minha voz. Você é ovelha de Jesus? Amém. Então vocês estão ouvindo a voz do Senhor, né?
Mas não é só ouvir, é ouvir e obedecer, né, irmão? Porque ouvir e obedecer não está ouvindo nada. Fazer ouvir de mercador a voz de Jesus é perigosíssimo, porque as suas ovelhas ouvem, disse ele, a minha voz. Aí ele disse o seguinte: nunca elas vão me perecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha que coisa linda. E jamais perecerão, e ninguém, disse ele, as arrebatará das minhas mãos. Querido, se você crê em Jesus Cristo no seu coração, você tem a vida eterna. Esse é o maior bem. Essa é a grande riqueza de Deus para você. Quando Paulo diz que Deus já abençoou a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, começa com a bênção da vida eterna. Bendito seja Deus por isso. Que nunca ninguém jamais tirará essa bênção do seu coração. Amém? Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando. Por que pregar a Cristo? Agora vocês vão gostar, né? Mais ainda, né? Porque nós somos muito assim, propensos a olhar as coisas materiais, mas faz parte da vida cristã também, para levar as pessoas a se tranquilizarem neste mundo de insegurança, considerando que Ele é o provedor e o protetor da igreja. Amém? Agora, como você é crente, você é filho de Deus, você está debaixo desta bênção do Senhor. Deus é o seu provedor, não? O que é prover? É suprir o quê? As necessidades. Você está pensando que Deus não está atento para você, a sua dificuldade? Está, querido, mais do que você possa imaginar. Paulo, num grito de adoração, disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, através de quem? Do pastor da igreja, do ministério da igreja, através de Jesus Cristo. Proclamamos a Cristo, um mundo de insegurança, de tanta dificuldade que está se configurando, porque quem pensar que as coisas vão melhorar, reflita um pouquinho, porque Paulo disse o seguinte: nos últimos dias nós teremos tempos trabalhosos, mas graças a Deus, irmãos, que Jesus Cristo é o grande provedor da igreja. O texto diz: o Senhor Deus é um sol, escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. De alguma maneira, ou de qualquer jeito, Ele vai fazer com que chegue às suas mãos a provisão divina. Ele vai mover céus e terra. Porque Davi diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, é o grande provedor da igreja. Isso traz consolo, traz satisfação, saber que Deus é o provedor da igreja através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que falar disso às pessoas aí, irmãos. O mundo está desnorteado, está inseguro. Tanta provisão com proteção. Hoje em dia a gente, pelo menos eu não vou dormir com a minha casa aberta, né? Eu de junho tem grade em tudo que é janela. Grade em tudo que é janela. Mas eu sei, irmãos, que a proteção vem de Deus. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E Jesus é o grande protetor da igreja. Bendito seja Deus por isso. O seu manto protetor está sobre a igreja, o seu povo. Ninguém mexe, ninguém toca, porque Ele está atento. Diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando aqui os bons e os maus. E você é conhecido diante de Deus pelo seu nome.
E se você professa a fé em Cristo de todo o seu coração, nós pregamos para levar você a confiar nele nesta área também, saiba que Ele é o seu grande provedor. Agora, evidentemente que aí tem a questão da responsabilidade humana. Porque Ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas, irmãos. Por que arrancar os cabelos da cabeça? Por que essa angústia, esse aperreio na linguagem nordestina? Confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo Ele fará. Está escrito, é a palavra de Deus. E Deus é fiel à sua palavra, porque Paulo diz que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele vai abrir as portas, irmãos. Ele vai mexer os pauzinhos, como nós dizemos na linguagem aqui popular, nordestina, para colocar você no lugar onde você possa receber a provisão divina. O profeta chegou numa casa, numa época de crise na vida do povo de Israel, e perguntou: o que é que você tem, mulher? Não tem nada, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É só fazer um bolinho para eu e meu filho, ele vai morrer de fome. Aí veio a provisão de Deus, né? Como é que diz lá? A panela, a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. Bendito seja Deus por isso. Porque o grande provedor está em ação. Está provendo a igreja, fazendo a sua provisão. E ninguém detém a obra que Deus começa. Louvado seja Deus por isso. Se Deus quiser Ele dá riqueza, amém. Se não der, dá, amém também. Não há garantia no Evangelho de Cristo que você, pelo fato de ser crente, você vai ser rico. Mas há garantia de que você vai ser crente, Deus fará a provisão para você. Bendito seja Deus por isso. Às vezes é minguado, mas faz. O profeta Elias estava lá, depois de dar uma brigada com Jezabel, a mulher, com raiva dele, disse que arrancava a cabeça, ele ficou com medo, caiu fora com medo. Mas antes, Deus já tinha mandado ele entregar uma mensagem para Acabe, seu marido, e mandou que ele se escondesse. Vai lá para um ribeiro. Ribeiro, Senhor, deserto, lugar deserto, só tem aquele córregozinho de água. E agora, para comer? Aí ele disse: eu tenho ordenado aos corvos, às aves de rapina, que levem pão e carne para ti, pela manhã e à tarde, pela manhã e à tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até que chova em Israel. Bendito seja Deus por isso. De onde aqueles corvos tiravam a carne, eu não sei. Talvez ele antes uma pessoa bem rica, porque Deus não é tirado um corvo para dar outro pobre, né? Ele não faz isso. Um ricaço que recebera de Deus, matou um boi, botou a carne ali, né, a secar, e aquelas aves pegavam um pedaço voar para levar para o profeta. A padaria, o padeiro fazia 500 pães para vender, tinha dinheiro, tinha pão sobrando, botava lá na exposição do corpo daquele, pegava o pão e desaparecia. Não tinha baladeira que matasse o bicho. Não tinha fundo nem nada, porque ali era a provisão de Deus para o profeta que estava distante. O Senhor disse: darei ordem aos corvos que te levem pão e carne pela manhã e à tarde. Bendito seja Deus por isso. E nunca faltou a provisão de Deus para o seu servo. Deus é o grande provedor através de Jesus Cristo. E protetor também, né, irmãos? Eu vou para casa de Jesus me guarda. Me livre de acidente, de causar acidente, de causar prejuízo ou ter prejuízo. Me livre de assalto, de violência. Guarda a tua igreja, Senhor. Imagina se desse daqui o cara botar um 38 na tua cara, misericórdia. Mas, irmãos, ninguém mexe, ninguém toca, porque este povo é um povo protegido por Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Eu tenho que pregar Cristo dizendo isso às pessoas que estão desesperadas aí fora, que não tem proteção, não tem polícia que dê jeito, não tem legislação, não tem juiz, nem tem a bancada da bala, como alguns irmãos acham que tem que ter um 381, 765 em casa para se defender. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso alto refúgio, e ninguém toca, ninguém mexe, porque este povo é um povo protegido por Deus, bendito seja Deus por isso. Tem que dizer isso às pessoas, irmãos. As pessoas viveram um pouquinho mais felizes aqui, até esperando o dia de partirem para a glória. Louvado seja Deus, né, meninas bonitas? Pois é, eu pregar a Cristo porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Salvador, amém? Ele é o doador da vida eterna, Ele é o protetor e Ele também é o provedor da igreja, bendito seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que dê graça nesta noite. Levante-se no poder de Jesus, confie nele, que já deu tudo certo. Amém? Vou nem dizer que vai dar, já deu tudo certo. Que você é uma pessoa especial nessa perspectiva divina. Você é especial. Amém?